Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Rafaela Gomes, fundadora e CEO da New Gaia. Bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Vozes do Marketing faz parte de Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que busca aproximar o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Berge. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Rafaela, conta pra gente o que é New Gaia e por que você fundou a New Gaia. Esse é começar pelo final, né? Será um prazer. Assim, a New Gaia hoje é a minha vida, né? A minha empresa, eu fundei, ela tem relativamente recente, tem uns 2 anos. Sim. Porque eu passei, basicamente, uma parte relevante da minha carreira nessa agenda de transição energética e de carbonização. E Mudanças do clima. muito voltada para a agricultura. Tá. Então, eu passei mais de 20 anos em grandes corporações, comecei minha carreira na Shell. Depois, quando a Shell montou a Raízen, que é a joint venture com a Cosan, eu vim ajudar a montar a empresa. Fiz todos os desenhos da estratégia de longo prazo da companhia nessa agenda já de... Nossa, então você é uma super executiva. Renováveis e tudo isso. Na Raízen ainda, que depois virou a tese do IPO, né? E eu toquei e desenvolvi aqueles negócios. Então, fui responsável por expandir a plataforma do etanol celulósico, por criar o negócio de biogás e biometano lá dentro da Raízen. E isso foi uma jornada em conjunto com o mercado, né? Porque a gente começou essa história em 2012. Hoje, biometano, biogás é tudo que se fala, eu tenho orgulho enorme disso, mas, assim... Biometano e biogás, vamos falar disso. Foram vários firsts, né, nessa história toda, né? Fomos o primeiro rede para a planta de biometano, a primeira empresa a injetar no pipeline de gás biometano vindo de cana. Então, assim, várias coisas que tiveram que ser desenvolvidas desenvolver um mercado mesmo. No final... Só para explicar um pouco, porque eu sou desse mundo também um pouco, mas são combustíveis não fósseis alternativos. Perfeito. Tá? Uma vez eu fiz um podcast que eu tive que explicar biogás para uma criança de 5 anos. E eu vou dizer que a criança... Conte para mim, então. A criança foi muito além, assim. Ela aprendeu muito rápido, mas... Sim. Eu passei umas semanas pensando, como é que eu vou explicar? Mas, basicamente, o que eu me saía, que é uma coisa que, inclusive, a criança adorou, né? Morreu de rir. Que eu falei o seguinte, toda a matéria orgânica, né? Que é comida, tudo aquilo que a gente vai para o lixo, né? Ou vai de volta para a terra, que são matérias orgânicas que têm carbono, e a gente está tirando... que são carbonos que volatilizam, ou seja, aqueles carbonos que vão se perdendo. Contrário de um plástico que também tem carbono, mas é um carbono que está fixado. Mas a maneira como eu contei foi o seguinte, sabe aquela comida que você come, que sua mãe obriga você a comer, isso para criança de 5 anos, e você não termina de comer, aquela comida vai para o lixo. Aí, aquela comida vai para o lixo, existem bactérias que vêm e começam a comer aquela comida. E as bactérias, aí essa parte que ela morreu de rir, assim, o pum da bactéria é o gás. E o gás é basicamente metade CO2 e metade CH4, que é metano, na composição igual ao gás natural. Então, com esse resíduo, né, depois da bactéria comer, você tem um gás ali que você pode usar para várias aplicações. Então, uma aplicação que é a mais simples, que foi uma das primeiras, é simplesmente queimar no motor de turbina e transformar em energia elétrica. Então, você tem... É igual às termoelétricas a gás natural. Não tem nada de diferente, só que em vez de ser um gás fóssil, é um gás que vem de uma fonte renovável. O mesmo gás, a mesma molécula. E isso é importante porque um polui muito mais que o outro. Exato. Um esquenta o clima muito mais que o outro. Na verdade,
porque você tem que olhar as emissões, né, de cada combustível, que eles chamam do poço à roda, né? Nesse caso, from well to wheel, tem várias definições, mas basicamente é a emissão completa, desde tirar aquele combustível, no caso do fóssil, do poço, né? O gás, normalmente, ele vem associado com petróleo na exploração do petróleo. Tem gás desassociado de petróleo, mas é menos comum. E até na parte do gás renovável, né, do biometano, que a gente está falando, tem que ver, assim, todos os equipamentos que você tem que pôr para produzir aquilo e depois a combustão do produto. Então, tudo isso é análise de ciclo de vida de emissões de CO2. Quando você pega a do fóssil versus a de um biogás vindo de uma fonte renovável, é até 80% menos de CO2. Por quê? E CO2 é que causa a mudança do clima. CO2 equivalente, que isso também é outra discussão importante, né? A gente chama tudo de CO2, mas tem vários gases de efeito estufa. Sim. Né? Você tem o metano, que é um dos piores, porque ele tem uma concentração de calor muito, assim, 100 vezes maior do que o CO2. E aí o metano, ele vai para a atmosfera em várias ocasiões. Uma é essa biodigestão natural da bactéria, ela vai... Então, tudo que... Mas é o pum mesmo? Eu não sabia que era o pum da bactéria. Também é o pum, mas é assim... Você acrescentou esse... o pum é uma maneira educada de falar com uma criança de 5 anos. Sei. Mas assim, basicamente mas ela eu vou come essa. E ela excreta o gás, é isso. Ela excreta um gás. Ela come o carbono e ela excreta o gás. Aí que eu quis falar isso para criança. Tá bom. Aí falei, o pum porque o pum também já é gasoso, né? Aí a analogia fica perfeita. Não, a gente fala isso do boi, no gado. Exatamente. Né? Enfim. Que é outra maneira. É outra maneira de esquentar o clima. Exatamente, de emitir o metano. Mas aí você tem outros também. Você tem o NOx e outros gases de efeito estufa, mas a gente, para fins de simplificação, contabiliza tudo como CO2 equivalente. Então, hoje o mundo emite algo em torno de 51 gigatons de CO2 equivalente. Isso é global, tá? Sim. Que vem de todas essas coisas. Então, quando você compara um com o outro, o fóssil versus, aí voltando para a história do biometano, tem 80% menos de emissões de CO2 equivalente. Por quê? Porque você pegou um resíduo de um produto que já teve uma aplicação. Então, todas aquelas emissões que foram necessárias para aquele resíduo, elas não entram nessa contabilidade porque elas já aconteceriam de qualquer maneira. Tá. Então, e aí que a gente chega nesses produtos alternativos. Então, me apaixonei por essa área de biogás, desenvolvi esses negócios, depois acabei sendo CEO dessa empresa. De qual? De biogás, da Raízen verdade? Biogás. Qual é a sua formação? Vamos no final, eu respondo? Tá bom. Vê se você consegue adivinhar. É muito bom essa. E aí eu fiz estratégia, novos negócios, depois fui tocar... De biogás na raiz. Tá? Isso. Primeiro, novos negócios, estratégia mais ampla, né, de todas essas agendas de biocombustíveis do futuro. Então, SAF? SAF, etanol celulose. Eu quero saber tudo de SAF. Eu sei todo mundo, né? Inclusive, eles estão organizando agora em março... SAF, para quem não sabe, é Sustainable Aviation Fuel, que é a esperança desde 2006, eu vou dizer, mais ou menos, quando eu ouvi falar pela primeira vez. O Lanzatec começou mais ou menos nessa época, eu acho. Já tinha voos com o SAF. Sim, só que ele deixava 5%. Hoje, sim. Depois metade. Hoje você consegue metade e tem algumas empresas já fazendo mais, porque... Teoricamente, dependendo da rota, ele também é drop-in. O que quer dizer drop-in? Que é um combustível que você não precisa trocar toda a infraestrutura, nem a anterior, nem a posterior. Sim. Ou seja, você não precisa adequar a logística, o transporte, a armazenagem. Você enche o avião com isso. E nem o motor do avião, porque você está usando a mesma molécula no final do dia, que é a mesma coisa da história do biometano. O biometano, ele é gás natural, ele é CH4, igualzinho o gás natural. Sim. Então, é a mesma molécula, você não precisa ajustar nada. Ele tem uma questãozinha de conteúdo energético, que é um pouco menor.
Aí você podia me perguntar, mas por quê? Você é a mesma Pois molécula. Isso acima do meu salário, sim, mas... Mas parece não fazer sentido, né? Você acabou de dizer que é a mesma molécula, mas Exatamente. E isso foi uma coisa muito interessante que eu aprendi também ao longo dessa jornada, que o gás natural que entra no pipeline, ele não é só CH4. Eles têm uns resíduos que saem da refinaria, que é tipo um propano, um butano, e esses resíduos que não são o gás natural, assim, eles têm um conteúdo energético maior. Então é quase que... Então eles pegam mais fogo. Tem uma sujeirinha que dá um conteúdo energético maior. Por outro lado, esses outros resíduos, eles também têm maiores emissões, Sim, né? claro. Então o outro é super puro, isso. O outro é 98,8% CH4. Então é a mesma... Então, essa é a pequena... São 10%, a gente está falando mais ou menos de diferença de poder calorífico. Mas, tirando isso, é exatamente a mesma coisa. Então, teoricamente, você não precisa ajustar nada. Porque uma das... Você que está nessa agenda há bastante tempo também deve ter se deparado algumas vezes com isso. Um dos maiores desafios eu não chamo mais de transição energética, porque para mim é transformação energética. Transição, a gente já perdeu esse bonde. Por que perdeu esse bonde? Porque a gente tinha o tempo para transicionar. A gente foi empurrando, e acho que agora, transição, assim, isso é não passa a urgência, a urgência que nós precisamos. Totalmente na minha cabeça, tá? Tá bom? Mas ótimo. Tem uns 2 meses que eu falei, não vou mais falar transição, é transformação, porque agora... Enfim, essa semana saiu a notícia lá da Nature, que o primeiro tipping point... A Nature é uma revista, a mais importante revista científica. Exato. E eles fizeram, acho que foi ontem, anteontem, dizendo que o primeiro tipping point das mudanças climáticas irreversíveis acabou de ser observado, né? Que são os corais, o branqueamento lá dos corais, por causa do aquecimento da água do mar, por causa que o mar também está com mais CO2 do que deveria. E isso Isso é parte da mudança climática, do aquecimento global. Qual é o problema disso? Que eles têm alguns, acho que são 20 tipping points, que são momentos em que você chega nesse momento e depois o que vem, né, na sequência começa a ser irreversível. É quase como uma bola de neve. Sim. Então, a gente acabou de entrar no primeiro. Depois tem a história do permafrost lá nos polos, que também começa a derreter. Aí, Amazônia. Isso. E termina com a Amazônia savanizada. Essa assim, se você olhar a teoria, né, era isso. Começa com coral, vai indo, permafrost, a Amazônia savanizada, porque grande parte do... Permafrost, para quem não sabe, é terra congelada lá nos polos. E qual é o problema do permafrost? Na hora que começa a descongelar, tem muito gás do efeito estufa preso ali. Sim. Então, é a mesma discussão. Fora as bactérias e os mamutes. Fora não sabemos que tipo de vírus que vão liberar lá. E são muitos, aparentemente, talvez isso aí resolva tudo, né? Porque vem um vírus, acaba o mundo e a humanidade, que é o problema. Né? As árvores vão voltar. Isso é outra coisa que eu sempre falo. Eu falo assim, a gente fala, o mundo vai acabar. Não, gente, o mundo não vai acabar. O mundo daqui a bilhões de anos ele vai continuar. Quem vai acabar somos nós. Sim. Como sociedade organizada na maneira como a gente está hoje. O mundo vai continuar. E, aliás, a gente viu isso com o Covid, né? Cada vez que a humanidade tem um baque e o processo de consumo, industrialização, ele dá uma desacelerada, a natureza volta. Sim. Então, sim, a única vez que a gente atingiu a meta que precisava... Foi em 2020. Foi em 2020, exatamente. Caiu 7%, que é o que teria que cair todo ano. Todos os anos e tal. Mas voltou logo depois. E não porque queríamos, né? Não. Não porque queríamos. Mas me conta o que faz a Nugaia, então. Então, aí eu fiz toda essa minha jornada no mundo corporativo, depois saí desse grupo que eu estava há 20 anos para montar uma empresa de investimentos em transição energética para a Votorantim e o CPP, que é o Fundo de Pensão Canadense. Opa, que legal. Foi muito legal o projeto, assim, queriam olhar empresas de growth equity,
justamente nessa visão de que tem muita gente olhando early stages, né, empresas, startups que estão early stages, depois tem muita gente olhando e comprando ativos que já estão desenvolvidos, né? Hoje, um bom exemplo disso é o solar e o eólica, né, de larga escala, já tem todo o processo tecnológico já foi completo e hoje ele é competitivo em relação ao fóssil, então não tem uma necessidade de subsídios, mas tem essa fase aqui no meio que é mais complicada, que é justamente quando você tem uma tese que funciona, uma tecnologia que faz sentido, mas você tem que escalar aquilo para um negócio que seja relevante e que depois possa, né, virar alguma coisa que seja simplesmente implementável. Então, aqui não tem muita gente investindo. E acho que é justamente ali quando as startups chegam no Vale da Morte e toda essa... Como é que sai daqui e escala? Porque é totalmente diferente, né? O desenvolvimento de um produto novo, projeto, tecnologia, é um skill set, é um tipo de gente, de cérebros que você precisa. Para escalar o negócio e levar aquilo para uma coisa comercial é outro skill set. Então, assim, o que eu... Qual é a diferença entre os dois? Tudo, né? Desde a maneira como você aloca seu tempo, suas prioridades, as pessoas. As pessoas, muito provavelmente, as pessoas que estão aqui são pessoas muito mais voltadas para desenvolvimento tecnológico, P&D, R&D. São acadêmicos, mais cabeça total, e tal. Não e aqui é mais administrador, comercial, criar negócios. Sem fazer dinheiro. Isso, que não entende nada da tecnologia, mas está tudo bem. Tudo bem. Tem que entender de... Se der para vender, a gente vende. Isso, exatamente. São pessoas comerciais. Comerciais. Então, é bem diferente, né? E também os valores dos investimentos começam a ficar diferentes, porque aqui você está, né, numa fase de investimentos menores para comprovar as tecnologias, e aqui você tem que começar a construir plantas comerciais e tal. E uma planta piloto é diferente de uma planta comercial. Tá. E eu passei isso algumas vezes na minha vida, então eu tenho... Você trabalhou com isso, bastante. Com etanol, celulose, com, imagino, fazer o scale-up biogás, dessas tecnologias. E você escalou essas tecnologias. Sim. Apanhei na muito. Raizen. Sim, na Raizen. Apanhei muito. E hoje eu ajudo outras empresas a fazerem exatamente isso. Apanhei muito, né? Porque eu acho que essa jornada de empreendedorismo em geral é uma jornada de tentativa e erro, né? Não tem outra maneira de fazer isso. Que é mais difícil dentro das grandes organizações, porque elas não estão acostumadas, né, com essa dinâmica de estou fazendo alguma coisa aqui, mas eu sei que eu vou errar, e eu preciso errar, né? Porque eu li um negócio esses dias que eu achei muito bacana, né? Não existem erros, né? Existem coisas que mudam na direção de uma outra solução que você não pensou, né? Então, às vezes, o erro ele é necessário para você falar assim, não, mas peraí, acho que isso aqui vai ficar melhor, porque você, teoricamente, saiu do script. Então, a Nugaia poderia ajudar a, por exemplo, escalar SAF? Sim. Combustível de aviação. Hoje eu tenho cliente que eu estou ajudando. Você tem um cliente com isso? Tenho vários clientes olhando o SAF. Tem clientes também que estão querendo escalar toda a parte de biogás, seja de resíduos industriais, resíduos então, de você já está cheio de cliente. Porque o que aconteceu, eu falei assim, chega aquele momento na vida que você fala, bem, aquilo que a gente estava falando no início, né? Essa é a minha tese, minha área, eu sou apaixonada por isso, eu não quero fazer outra coisa. Isso é um fato. E eu sei... nós estamos falando que é aquecimento global. Eu quero ajudar. Como é que a gente, de alguma forma. Como é que a gente resolve esse problema? E aí eu acho que tem um outro gancho para o Brasil, que eu acho que tem uma oportunidade muito grande. A gente fala assim, o Brasil não participou da primeira Revolução Industrial, não participou da segunda. A gente é um pouco... né? E tem uma chance agora gigantesca de participar dessa, né? Porque o Brasil... E aí tem vários estudos, inclusive eu recomendo quem tem curiosidade... Tem um estudo que a BCG lança todo ano,
que é sobre o potencial brasileiro para ser o protagonista Que é uma nessa... BCG? BCG é uma empresa de consultoria. Tá, BCG. BCG. Aham, E que eu não conheço. chama, acho que é Brazil Climate Report, uma coisa Aham. assim. Eles têm, os últimos 3 anos eles lançaram. E lá mostra, assim, a gente tem um potencial de ser o carbon sink, né, o reservatório de carbono do mundo. Quer dizer, a gente tem um potencial para ter até 10 gigatons de captura de carbono através de soluções com base na natureza. Tá. Seja reflorestamento, manter a floresta em pé, Manguezais. manguezais, tudo isso. Aham. Só que assim, 10%, lembra que eu falei Sim, sim, 10 sim. milhões, eu falei que era 51? Sim. A gente... Não, é gigantesco. E se for isso, se a gente conseguisse fazer isso, nossa. E é o que o mundo vai precisar, porque no Sim. final do dia, o net zero não é a emissão zero, né? O net zero vai ter uma emissão líquida que tem que ser zero. Uhum. Tem áreas que não vai ter como não emitir CO2 e tudo mais. Então, assim, a expectativa, quando você lê os relatórios lá do IPCC, da IEA, é que mais ou menos 10% não vai dar para descarbonizar. Então, esses 10% vão ter que ser abatidos, vão ter que ser... E o Brasil tem muito potencial ali. Então, o Brasil... Mas não é isso que você faz. Não, porque Não, essa é uma você das faz coisas... a transformação energética. Isso. Eu também, assim, olhei bastante soluções com base de natureza. Sim. Acho que é um negócio que o Brasil tem um potencial enorme, mas, assim, a minha especialidade é biocombustíveis Tá. e a transição energética e descarbonização mecânica, digamos assim, né? Captura de carbono, então toda essa parte que não é através da natureza, né? Porque você tem 2 maneiras de capturar carbono. Você pode capturar com uma árvore, que é um pouco a jornada do biocombustível é a captura de carbono, só que aí você transforma aqueles açúcares e carbonos que a planta basicamente faz o seguinte, ela pega o CO2 que está na atmosfera, usa a energia do sol, reenergiza aquele carbono, aquela molécula de carbono, e no final você tem aquilo... Você tira uma árvore. Numa forma de açúcares, basicamente. Sim. Ah, tá. Sim, dentro da árvore você tem lignina, celulose, hemicelulose. E aí, aqueles açúcares, basicamente, têm uma composição química muito parecida com o hidrocarboneto, que é dos combustíveis fósseis. Então, você tem lá os hidrogênios, os carbonos. E o que isso quer dizer? Tudo que eu faço com açúcar, tudo que eu faço com hidrocarboneto fóssil, eu poderia fazer com a molécula do açúcar. Tá. E esse é um pouco a tese do SAF, por exemplo, o alcohol to jet. Ele pega o etanol e ele reorganiza a molécula do etanol para numa composição parecida com a molécula do jet fuel. Tá. A mesma coisa com os processos de... Isso já existe, né? Já. Já. De gasificação de biomassa, né? Tá. Que você basicamente pega qualquer matéria orgânica e não orgânica também pega, que tenha carbono. Sim. Gasifica, que basicamente é obliterar aquilo. Então, tem gente fazendo isso com lixo, tem gente fazendo isso com biomassa. Oblitera aquilo e o que sai é hidrogênio e CO. H2 e CO. Só que com H2 e CO, depois, né, e catalisadores e um processo que chama Fischer-Tropsch, que existe desde o início do século passado, você consegue reorganizar esse hidrogênio e CO2 no que você quiser. Gasolina, diesel. Então, hoje... Sem emissões. Sem emissões, porque você está pegando um resíduo. Tá. Então, não é como... Mas quando você queima, não emite de novo, não? Não, porque o que você queima vira aquele hidrogênio e CO2 que você vai recombinar Tá bom. para ser o diesel. Entendeu? Então, como se a gente estivesse muito mal comparativamente acelerando o processo, imitando o processo de produção de combustíveis fósseis. Que levam milhões de anos. E esse é o problema, porque se a árvore capturou o carbono hoje aqui, né? Eu tenho essa árvore capturou carbono. Então, ela é uma reservinha de carbono que está aqui, né? O carbono estava na atmosfera, agora ela está dentro da árvore em forma de celulose, hemicelulose, todas aquelas coisas que a gente falou. O que acontece é o seguinte, com
num processo normal, essa árvore cai no chão, ela decompõe e aquele mesmo carbono que ela capturou, ele vai ser, a bactéria vai comer e vai excretar o CO2 e ele vai voltar para a atmosfera. Esse é o ciclo normal. Isso que acontece sempre. Quando o que aconteceu com as florestas ancestrais é muito interessante, porque as bactérias não tinham sido desenvolvidas o suficiente para comer, acho que era uma parte da árvore, que, se eu não vou mentir, era a lignina, e o que acontecia? A árvore não decompunha. Então, aquele processo que era ali, né, anual, ou, sei lá, online, digamos, capturou, soltou, ele começa a não funcionar, ele não existia antes, então ele capturou, ficou no chão, não decompõe porque a bactéria não tinha conseguido desenvolver a característica necessária para decompor. Então ela vai indo para, ficando sedimentada, aí com o passar do tempo, milhões de anos, pressão, temperatura, aquilo vai virar o CO2, o combustível fóssil. O petróleo. Qual é o problema? Né? Assim, aí você fala, tá, Rafa, mas então ele capturou. Ele falou, capturou, só que ele capturou bilhões de anos atrás. Então, o problema dessa história do fóssil, o fóssil é a árvore que estava lá. Sim. São as grandes florestas, né? A gente brinca de dinossauro, mas são as grandes florestas. Só que aqui ela capturou bilhões de anos atrás. Aí a gente vem e está queimando aqui. Nos achando muito espertos, a gente perfura, pega então, aquilo e solta. Exatamente, a gente está tirando carbono ancestral e liberando na atmosfera hoje. E é isso que causa o desequilíbrio. Quando a gente entra para esses processos de biocombustível, você está tentando replicar exatamente isso, só que no mesmo ciclo. Então, por exemplo, quando você pega... por que o etanol, que é bem fácil, ele emite 80%, 90% menos que a gasolina de CO2. Por quê? Porque a árvore, a cana-de-açúcar capturou CO2 aqui. Cresceu, né? Usou aquele CO2, cresceu, concentrou açúcar dentro da cana, vai chegar lá no final do ano, estou falando um ano, né? Normalmente o ciclo da cana é um ano. Aí chegou aqui, moeu a cana, tirou o açúcar, produziu o etanol. Aquele etanol foi para o posto. Num ciclo de entre um ano e meio, o CO2 que foi capturado, ele vai ser queimado na combustão do carro. Ou seja, nesse exemplo é um carro. É um ciclo fechado. Então, assim, esse CO2 ele está sendo emitido e capturado, emitido e capturado, né? Por causa da distância temporal. Sim. A discussão, por exemplo, de soluções de base natureza é isso. Você vai plantar uma árvore hoje, ela demora, dependendo da árvore, 30, 40, 50 anos para capturar todo aquele CO2. Mesmo que você mantenha ela em pé, você até está tirando o CO2, mas você não está tirando uma velocidade suficiente para aquilo que você está emitindo. Então, são essas discussões. A gente não está fazendo nada além de imitar o que a natureza faz, só que tentando achar caminhos para que a gente consiga fazer isso em prazos menores e que o ciclo seja sustentável, que a gente não precise mais desenterrar aquele carbono ancestral e soltar na atmosfera no momento em que não tem as árvores mais para pegar e capturar, né? Rafaela, a gente já estourou os 20 minutos. Eu sou muito... Eu poderia ouvir depois isso até... edita como mas quiser. Não, nós vamos publicar tudo, mas eu quero fazer mais algumas perguntas rapidinhas. Faça, por favor. Mais fáceis, perguntas assim... Que dica você daria para estudantes de faculdade hoje? Tá? A gente encerra com isso e continua a conversa. Eu adoro essa pergunta. Eu acho o seguinte, primeiro, o estudo, ele é super importante. Eu sou uma pessoa que estudou muito e eu tive uma avó que falava assim, que o saber não ocupa lugar. Então, assim, até hoje eu leio, estudo e tal. Sim. Mas eu acho que o que eu tenho visto muito, né, andando pelas minhas andanças aí pelo mundo e conversando com as pessoas, é que a maneira de estudar está mudando muito rápida, né? E não é a maneira de estudar. Acho que hoje a gente tem uma liberdade de acesso à informação e de buscar e se treinar que não necessariamente passa pelo tradicional, colégio, faculdade e tal. Eu não sou contra a educação tradicional. Eu acho que ela não te dá só conhecimento.
Ela te dá várias outras coisas, inclusive socialização, você entender que você não é sozinho no mundo. Acho que tem um motivo, além do conhecimento, para você ir para a escola tradicional. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, acabando essa fase, hoje, se você entrar lá no site de Harvard e quiser fazer um curso de programação, é de graça. Você pode fazer 1 ano de programação Em Harvard. em Harvard. Virtual, mas... Exato. Mas para quem quer, né? Exatamente. Para quem quer, para quem tem interesse. Sim. Então, assim, hoje eu acho que tem muito mais disponibilidade de informação e outras maneiras de trazer. Então, eu acho assim, não se fechem muito e curiosidade é o que vai te levar onde você quiser ir. É isso, a curiosidade vai te fazer descobrir que tem um curso de graça em Harvard, mas também vai fazer você ter uma conversa como a nossa e eu quero saber o que você faz. Então, eu acho que tem muito do sair da passividade de ser um receptor de informação, que acho que é assim que a gente foi educado, né? Tinha a figura do professor, você ia para a aula e te passava, para você ser um buscador de informação. Então, acho que essa é a primeira... Então, busque informações. Total. Assim, seja a pessoa que... você está nesse controle, você não precisa esperar ninguém te trazer informação. Aliás, você não deveria. Né? E a outra coisa, para quem está começando carreiras e tudo mais, façam seus planos, tenham seus sonhos, de onde vocês querem chegar e tal, mas entendam que não vai ser nada disso, porque a vida, ela se impõe. E eu acho que o mais importante é você estar aberto para fazer, inclusive, aquelas experiências que você não iria, porque não está no seu plano, não era o que você... para você passar por elas, porque hoje o que até eu, né, já estou mais velha, mas eu ainda acho que o que eu não sei é maior do que o que eu sei. Então, se o que você não sabe é tão grande, você não sabe nem se você vai gostar ou vai querer, o que existe, o que não existe. Então, acho que essa atitude flexível em relação às oportunidades, às experiências, estar aberto a viver coisas que você nem entende ou não estaria disposto, né, quando começou... Porque eu vejo o jovem hoje muito estruturado, né? Muito, eu já sei o que eu quero fazer, eu vou fazer isso, eu vou ser isso. Nada disso vai acontecer. Você pode até forçar isso, mas acho que é um caminho para a infelicidade. Você vai perder algumas oportunidades muito legais de fazer coisas que você nem imagina. Então, assim, seria... Muito legal, muito legal. Você é química? Todo mundo me pergunta isso. Não, eu sou advogada. Eu nunca ia acertar. Nunca. Todo mundo me pergunta se eu sou química. Não, eu sou curiosa. Eu fiz e trabalhei no direito grande parte assim, da minha carreira, uns 10 anos, e depois eu decidi que eu queria ir para uma área, queria ir para o negócio, porque, enfim, tem essa coisa, para mim é importante aprender coisas novas. Sim. E acabou que nas áreas de negócio que eu me enfiei, a parte química era extremamente importante. Extremamente importante, e você aprendeu. E eu fui estudar, eu falei, bem, de uma maneira totalmente informal, né? E é isso que eu falei, pegava assim, com esses caras que conhecem tudo, eu falei, senta aqui, me dá uma aula. Sim. Ou vá lá na universidade tal, conversa com o especialista, ou começar a ler as coisas. Então, hoje, você não depende dos outros para... Sim. Para se instruir, eu acho. Sim. Rafaela, muito obrigado. Você vai ter que voltar. E nós temos muitos eventos sobre clima, então nós vamos ter que chamar você. Volto, adoro esse tema. E muito obrigado. Foi uma aula para mim, aprendi um monte. Obrigada. Obrigado, Lina. Tchau. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada.